As realidades por detrás do empreendimento teológico. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu fiquei com vontade de conversar com vocês a respeito do contexto geral no qual o empreendimento teológico ele se realiza. O que eu quero dizer com isso? A gente faz teologia dentro do contexto da realidade. E em função da realidade é que a gente faz teologia. E pensando um pouco a esse respeito, eu esbocei na minha cabeça, sim, algumas coisas essenciais dentro dessa discussão para a gente levar em conta, para a gente ter boa consciência diante do empreendimento do fazer teologia, tá? À medida que eu for explicando o que eu tenho em mente, é possível que as coisas vão ficando um pouco mais claras para você que ouve, beleza? Então, eu queria comentar o que eu entendo ser o fundamento daquilo que faz com que o empreendimento teológico perpasse culturas, perpasse eras, perpasse gerações e saia de um ponto A e chegue a um ponto B, e esse ponto B é eu e você aqui agora discutindo questões teológicas, nos interessando por questões teológicas, nos aprofundando nas questões teológicas e tudo mais. Como que é esse processo dessa nossa herança em relação às reflexões sobre Deus, a humanidade, o pecado, o diabo, e o que acontece depois que morre ou não, o que vem antes ou não, Deus existe ou não, o diabo existe ou não, como que é essa história da humanidade? A humanidade consiste de seres especiais em algum sentido? Sim, não, por quê? Caso sejam especiais, são melhores do que quaisquer outros animais? O ser humano é um animal? Existem ordem de seres superiores aos seres humanos, abaixo de Deus, aí falando de anjos, demônios, sei lá o quê, como que isso tudo funciona ou não funciona. E é tudo muito interessante, assim, muito legal. E eu queria falar um pouco a respeito destas coisas. Por mais que a teologia ela nos envolva em discussões metafísicas, eu gostaria de partir do pressuposto de que a teologia está profundamente arraigada no que é físico, no que é real, histórico, palpável e etc. Não que a teologia não reflita a respeito de realidades metafísicas. É óbvio que sim. Mesmo Deus, mesmo o diabo, anjos e demônios, ou mesmo a reflexão sobre a alma humana, ou sobre o que existe depois da morte, o que existe antes da criação. Todas essas discussões elas são metafísicas. Mas, para mim, elas não são o start fundamental do empreendimento teológico. Por quê? Porque nós pensamos teologia a partir da nossa existência concreta, histórica, real, palpável, ok? É nesse contexto que a gente faz teologia. Nós não fazemos teologia como almas desencarnadas antes da criação ou depois da morte, refletindo a respeito de realidades metafísicas. Não é isso o que a gente faz, tudo bem? O que a gente faz é refletir sobre a realidade da existência. E por isso, uma existência física, histórica, palpável, real, vamos dizer assim, é o ponto de partida da teologia, beleza? Obviamente, vai haver uma explicação metafísica. Esta realidade histórica, palpável, real, concreta, sei lá o quê, ela existe porque Deus, um ente metafísico, criou esta realidade. Essa explicação, ela vai existir nesse aspecto e nesse sentido, tá?
Mas o fato é que a gente só pensa a respeito destas coisas inseridos na realidade histórica. Então, de alguma forma, veio a existir isso que a gente chama universo, isso que a gente chama mundo, isso que a gente chama ser humano, tá? Porque no final das contas, o empreendimento teológico tal qual a gente experimenta ele, a gente experimenta ele como seres humanos, né? Que tem capacidade de pensar, refletir, raciocinar, deduzir, concluir, debater, conversar e etc e tal. E isso já implica que a gente existe numa realidade que existe. Pode parecer desnecessário a gente colocar as coisas desta forma, mas não é desnecessário. Porque, ainda que existam muitas polêmicas sobre as questões metafísicas, e a gente também não tem árbitro assim para bater o martelo sobre o que existe de fato em função de convicções metafísicas, por exemplo. A gente não tem um árbitro na humanidade que vai decidir se Deus existe ou não, o diabo existe ou não, anjos existem ou não, almas existem ou não, e um monte dessas coisas, assim. Mas a gente existe na realidade histórica, no período, no momento em que a gente existe. Aí pode ter árbitro para, inclusive, aferir a realidade disto que aqui está sendo afirmado. Então, o que acontece? Ainda que os seres humanos tenham convicções que vão para além da realidade física, os seres humanos existem na realidade física e é desta experiência que surgem os dilemas, as curiosidades, as questões, as dúvidas sobre de onde tudo isso veio e para onde tudo isso vai. E o que é tudo isso? A existência, a realidade, o universo, o mundo, a vida e tudo o mais. Então a gente parte do pressuposto de que existe uma realidade e essa realidade contém indivíduos humanos que vão formar comunidades em determinadas épocas e culturas específicas. Tudo bem? É muito complicado a gente dizer o que é a humanidade, quando ela surgiu, como ela surgiu. É muito curioso que isso seja assim, né? Por mais que nós possamos crer muitas coisas a respeito disso. Sei lá, eu creio que Deus criou a humanidade, o outro crê que Deus não criou a humanidade evoluiu de todos os princípios evolucionistas, não sei das quantas, e blá blá blá. Ainda que a gente possa ter crenças a respeito destas coisas em inúmeras direções, a gente pode crer em milhares de deuses que poderiam ter criado a humanidade, ou milhares de processos evolutivos que poderiam ter dado origem à vida humana, e etc, etc, etc. O fato é que a gente não pode saber exatamente como foi, o que aconteceu e o que não aconteceu. Isso é uma das questões mais interessantes a respeito assim, da vida, né? Que tem que ver, inclusive, com o fato de que a história não é uma ciência matemática. É curioso isso, assim. A história da humanidade é algo em aberto. O que significa dizer que a gente não sabe tudo como aconteceu ou não aconteceu. E, inclusive, isso já coloca diante de nós o fato de que, obviamente, as convicções a respeito destas coisas estão fadadas a serem polêmicas entre as pessoas diferentes. Então, um grupo de hindus vai crer que a humanidade é resultado da ação de inúmeros deuses que fizeram isso e aquilo de acordo com as suas narrativas, as suas histórias. Podemos chamar de lendas e mitos, desde que a gente não se incomode que as nossas histórias também sejam chamadas de lendas e mitos. E tal que na cabeça dos hindus deram origem ao universo, ao mundo, à realidade humana e etc e tal. Beleza? Outras pessoas, assim, sei lá, judeus, muçulmanos, cristãos, vão ter uma narrativa bem diversa dessa narrativa hindu. Budistas vão ter uma narrativa diferente dessa narrativa hindu ou cristã. Ateus vão ter uma narrativa diferente desta hindu, cristã, budista e sei lá o quê. Animistas vão ter uma narrativa diferente. E já fica claro para todo mundo que estamos em terreno melindroso, né? Mas o fato é que existem pessoas
pessoas interagem entre si e formam comunidades, sejam elas das maiores ou as menores que a gente possa conceber. E os seres humanos desenvolvem, experimentam uma cultura. É muito curioso a gente intuir assim, tudo que aconteceu na história da humanidade de fato. A gente não sabe, inclusive a maioria de nós mal tem assim noção real assim dos bisavós, menos ainda tataravós. Para trás de tataravô, então, a gente praticamente sabe muito pouca coisa. A não ser que você venha de uma família muito aristocrata, que tinha muito poder econômico, político, militar e etc e tal, a ponto de preservar a história daquela família de uma forma longínqua, através de muitas gerações. É muito provável que você, assim como eu, não tenha muita noção de onde que a gente vem, assim, 3, 4 gerações para trás, né? Imagina se a gente for intuir, sei lá, que fossem 50 gerações para trás, 100 gerações para trás, 500 gerações para trás, 1 milhão de gerações para trás. A gente não sabe, inclusive porque a gente não sabe há quanto tempo a humanidade existe ou não, né? Ainda que algumas pessoas tenham crenças a esse respeito, dizer que os seres humanos existem há 6 mil anos, há 10 mil anos, há 1 milhão de anos, há 1 bilhão de anos, sei lá quanto for, o fato é que não se sabe. E, independentemente do que a gente não sabe, a gente intui que assim como a gente existe em um contexto histórico, nesse mundo, nesse universo, pessoas nos precederam nesta experiência. E seres humanos são seres absolutamente incríveis a despeito dos seus defeitos, dos seus problemas, das suas deficiências e tudo mais. E existir é uma aventura absolutamente incrível e maravilhosa, também a despeito dos problemas que a existência contém. E a gente intuir assim, a existência dos primeiros seres humanos é uma coisa assim, muito, muito doida. Uma coisa que eu acho curioso a respeito da narrativa bíblica, especialmente falando sobre o livro de Gênesis, é que o livro de Gênesis, assim, ele, na minha visão, ele conta já a história dos seres humanos de um ponto de vista que eu considero avançado em termos assim civilizacionais. Ainda que você tenha assim umas narrativas um pouco complexas assim sobre Adão e Eva, o dilúvio, Torre de Babel e etc e tal, quando você vai de Abraão para frente na Bíblia, aparentemente você já tem estruturas assim, que obviamente não são as estruturas modernas, né, de política, governo, economia, etc e tal, mas já tem muitas analogias assim em relação ao mundo em que a gente vive, né? Pai, mãe, esposa, filhos, aí você tem animais, aí você tem cidades, aí você tem regiões mais ou menos avançadas, mais ou menos distantes. Abraão sai de um lugar, vai para o outro, e nesse caminho para onde Deus vai mostrar as coisas para Abraão, ele encontra, sei lá, pessoas no Egito, pessoas em Canaã, pessoas aqui, pessoas ali, e tem reis, e tem guerras, e tem mulherada, e tem um monte dessas coisas assim. Depois Abraão vai ter filho, e vai ser mais de um filho, e tem um filho que é da promessa, um que não é da promessa, e esse filho da promessa, Isaac, vai ter outro filho, outros 2 filhos, na verdade, Esaú e Jacó, e Jacó vai ser o eleito, e de Jacó vai vir as 12 tribos de Israel, e eles vão para o Egito, aí não sei o que, é aquele papo como um todo. Essa narrativa toda, ela me parece muito pouco primitiva. Pelo menos tal qual é a leitura evolucionista da história da humanidade, né? A gente não tem na Bíblia uma narrativa que se enquadre assim, muito, muito bem na história de, por exemplo, homem das cavernas e que não sabe se comunicar, não sabe ler, não sabe escrever, só sabe se reunir ali para tentar se proteger e caçar e comer e coletar comida e sei lá o que. É isso, entendeu? E é tudo bastante interessante, assim, nessa questão como um todo. Seja como for, a despeito da gente não ter noção exata de como que os seres humanos existiram, o fato é que deve ter sido muito, muito doido, assim, não exatamente na acepção positiva da palavra doida, viver no passado, assim. E se a gente tem um monte de dilemas a respeito da vida hoje,
as pessoas também deviam ter muitos dilemas a respeito da vida no passado. E elas tiveram muitas experiências com a própria realidade, com a própria comunidade humana, etc, etc, etc. E em algum momento, essas pessoas, dentro daquelas culturas, começaram a produzir textos, né? Essa é uma das características mais interessantes assim, da humanidade, que tem que ver com aquilo que nos diferencia dos animais, que em ampla medida tem que ver com a nossa capacidade de raciocínio, de simbolizar as coisas e comunicar, e falar, e desenhar, e tal, que lida com aspectos tanto concretos quanto abstratos. É interessante isso, né? A nossa capacidade de se comunicar é muito superior à capacidade dos demais animais, pelo menos das quais a gente infere assim, da comunicação entre eles. E a gente é capaz de fazer referência a coisas absolutamente concretas como a coisas absolutamente abstratas, né? Essa é uma das razões da complexidade da condição humana, né? Essa capacidade de escrever, ler, falar, simbolizar, contar história, interpretar as coisas, dar sentido às coisas, que também contextualiza a nossa capacidade de imaginar, de inventar, de mentir, de enganar, de falar bobagem, de falar besteira, de falar coisa que não é verdade, né? que também é uma das questões complexas a respeito dessas discussões, porque por que se deveria confiar no que os seres humanos do passado falaram, escreveram e blá blá blá? Eles não poderiam ter enganado, mentido nos seus relatos, etc, etc, etc. Existem discussões muito amplas a respeito destas coisas, que inclusive remonta à discussão de quando que o ser humano se tornou assim vagabundo, né? Ou vamos dizer assim, pecador, imperfeito em termos morais, né? Quando que o ser humano passou a conviver com mentira, engano, assassinato, adultério, desgraça? Foi desde sempre? Sempre foi assim? Ou existe uma história que antes não era assim, aí em função de uma queda se tornou assim? Também essa é uma das discussões interessantes a respeito dessas coisas. E a gente pode crer o que a gente quiser a esse respeito. A gente pode crer que Adão e Eva foram criados perfeitos, caíram em pecado e depois a humanidade começou a se envolver com coisas erradas e ruins. A gente pode crer que o ser humano é fruto de uma evolução que já envolvia coisas ruins desde o princípio, e nunca houve paraíso, e nunca houve perfeição, e nunca houve nada de bom. Sempre foi ruim do jeito que é mesmo. A gente pode crer em qualquer uma dessas coisas, a gente não pode saber. Tá? Mas isso não impede a nossa experiência teológica, de ter as nossas convicções. Obviamente, as nossas convicções atuais, elas foram moldadas e desenvolvidas, levando em conta um monte de coisa do passado, levando em conta uma certa visão que a gente tem a respeito da história dos primeiros seres humanos. Então, a gente tem nas nossas convicções um monte de conclusões de uma certa segunda ordem, vamos dizer assim, porque nós estamos informados pelas pessoas do passado um pouco sobre o que elas pensaram, o que elas viveram, o que elas experimentaram, como que elas registraram tudo isso, em que língua, em que tempo, em que contexto, como que foi, como que não foi, que tipo de questões elas atribuíram, né, a essa comunicação, né, desses textos que são religiosos, jurídicos, medicinais, românticos, musicais, etc e tal, porque tem tudo isso, né, por detrás das comunicações, da revelação bíblica e tudo mais. A gente tem muitas crenças sobre tudo isso, a gente não pode saber com exatidão como que essas coisas aconteceram. Mas a gente, de alguma forma, herdou essas histórias em forma de texto. E essas histórias, elas mais cedo ou mais tarde, implicam um monte de visões sobre o que é certo ou errado, o que é correto ou não se fazer, se pensar a respeito de um monte de coisa. E aí, no final das contas, se criou toda uma cultura em função das experiências humanas e das questões humanas, levando em conta desde as coisas mais práticas da vida até as coisas mais abstratas e metafísicas e espirituais e sei lá mais o que. É difícil a gente fazer a distinção dos elementos objetivos, práticos, concretos, históricos e reais de tudo,
em comparação com elementos, vamos chamar assim, mais metafísicos, abstratos, ou vamos chamar assim, lendários, imaginativos, mitológicos e tal. Difícil a gente fazer essa distinção, né, para dizer o que é fato do que não é fato. Mas a gente é herdeiro assim, de um monte de questões aí, desses textos, dessas histórias, dessas normas, desses sentidos, desses propósitos de vida que os seres humanos do passado tiveram e que foram importantes na construção da história, das comunidades, da civilização, das famílias de cada pessoa, em função da qual a gente acabou herdando essa tradição toda, essa história toda, essas convicções todas. Não foi uma tarefa muito simples registrar as coisas no passado, preservar esses registros e disseminar esses registros, mas a humanidade, desde que aprendeu a fazer isso, também se demonstrou relativamente competente em assim fazer, e nós somos herdeiros de muitas histórias, de muitas culturas, inclusive contraditórias entre si, mas que também tem algumas coisas parecidas entre si. Toda e qualquer cultura vai ter os seus mitos, vai ter as suas lendas, vai ter as suas narrativas sobre como que o mundo veio a existir ou não. Também nem sempre tudo isso é super elaborado, né, com a mentalidade científica que surgiu mais tarde na história. Às vezes a gente também sente um pouco falta, né, de reflexões desse tipo lá 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, 1000 anos atrás e coisas do tipo. A ciência moderna, ela de fato é uma coisa um pouco sem paralelo na história da humanidade, ainda que seja fruto de consequência, fruto e consequência de tudo o que aconteceu desde então. Desde que a gente começou a se comunicar oralmente, através de mímica, sei lá o que, até começou a falar, até começou a ler e escrever, até começou a desenhar, e com o tempo tudo isso foi amadurecendo em questões cada vez mais rebuscadas e mais complexas, até, né, gerar esse fenômeno aí da postura mais cientificista moderna, tudo bem? Mas quando a gente fala de teologia, a gente fala de uma história que está enraizada numa cultura pré-científica de forma muito profunda, assim, que tem que ver com o fato de que as pessoas se viram existindo no mundo e viram que mais cedo ou mais tarde eles iam morrer, e viram que a vida continha coisas maravilhosas e coisas muito complicadas e muito ruins e muito difíceis, e tiveram as suas experiências, vamos dizer assim, né? Com Deus, com o diabo, com o pecado, com Jesus, ou sei lá com quem, um profeta, com não sei mais o que, e etc e tal, e vieram a desenvolver convicções e crenças que foram transmitidas, preservadas e registradas nesses textos que foram produzidos nessas culturas do passado. Ainda que a gente diga assim, né, que a Bíblia foi produzida ali numa cultura judaica, é interessante também, é importante também a gente lembrar que a cultura judaica é uma cultura fascinante, ampla, complexa, e que também assim não é um quadro monolítico, estanque, durante toda a história, né? Sei lá, vamos dizer assim, o judaísmo, né? Nem é correto falar dessa forma, né? A qualidade de hebreu, de Abraão e de Pedro, discípulo de Jesus, é muito diferente. Tem 1500 anos, pelo menos, entre um e outro. Pressupondo, inclusive, que as histórias são verdadeiras e que essas pessoas existiram concretamente na realidade histórica, né? O que sempre vai ter gente que duvida e tudo mais. Mas o fato é que, mesmo a gente levando a sério e levando que isso aconteceu de verdade, e essas pessoas existiram de verdade, o mundo na época de Abraão é muito diferente do mundo na época de Pedro. Então você tem questões culturais já complexas na própria produção do texto bíblico, que vai ficar pior ainda quando esse texto vai ser registrado, preservado e disseminado, e vai chegar do outro lado 2000 anos depois, na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul, na América Central, e etc. E cada pessoa, e cada comunidade, cada questão está vivendo um período um pouco diferente, uma forma um pouco diferente, em função de realidades um pouco diferentes. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, sim, mas em certo sentido, a gente não vive todo mundo meio que na mesma época. Não sei se você já parou para pensar sobre isso.
Por exemplo, beduínos que vivem no deserto do Oriente Médio hoje têm uma vida muito próxima das pessoas que viviam nessas tribos, nessas mesmas regiões, há milhares de anos atrás. Agora, obviamente, uma pessoa que vive em Nova York, na Big Apple, agora vive uma vida muito diferente de quem vivia lá naquela região há milhares de anos atrás. Então, além desse problema, se você compara a vida do beduíno no deserto e do grande executivo, político, economista, autor, não sei das quantas, em Nova York, eles vivem aparentemente em dois momentos diferentes da história do mundo, se eu fosse parar para pensar. Porque um vive na absoluta modernidade, o outro vive na pré-modernidade, né? Um vive num mundo absolutamente tecnológico, o outro vive no lombo de um dromedário, de um camelo, sei lá o quê, e olha lá. Tá? É muito doido, assim, né? Pensar nisso. As pessoas estão vivendo momentos diferentes, em culturas diferentes, em contextos diferentes e tal. E, em certo sentido, algumas regiões viveram há anos atrás o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, esses tempos atrás eu vi um pouco alguém falando quando que a televisão a cores se popularizou nos Estados Unidos e quando que ela se popularizou no Brasil. Vamos dizer que a TV a cores se popularizou nos Estados Unidos na década de 70 e no Brasil em 80. Vamos dizer que pudesse ser dito assim de forma simplificada. Veja que, ao os Estados Unidos estarem já vivendo a cultura da televisão a cores em 1970, eles estão uma década na nossa frente, que a gente só vai viver isso em 1980. Isso para pegar um único exemplo da TV a cores como algo de massa popular e blá blá blá. Então, por exemplo, apesar de estarmos todos em 2024, quem está nos Estados Unidos está 10, 20, 30, 40, 50 anos à nossa frente, em relação a um monte de coisas que a gente ainda não viveu. Claro que esse gap é difícil de ser contextualizado na absoluta realidade, né? Porque os elementos que a gente precisa comparar não é só se você tem TV a cores ou não, se você tem carro ou não, se você tem máquina de lavar ou não, XYZ. É um monte de outras coisas para você fazer esse tipo de questão. Mas, em certos aspectos, por exemplo, a gente no Adventismo do Sétimo Dia costuma dizer aqui no Brasil, que, por exemplo, há alguns anos atrás, nós estávamos 50 anos atrasados em termos de teologia no Brasil. Porque os materiais demoravam muito para serem traduzidos. Tanto que, por exemplo, o livro Questões sobre Doutrina, ele demorou 50 anos para ser traduzido. Ele foi traduzido em português 50 anos depois do seu lançamento, mais ou menos. Hoje, esse gap de publicação já está diminuindo. Então lançou lá um novo comentário bíblico, Andrews, há pouco tempo, já tem uma tradução para o português na casa publicadora para você comprar lá. Inclusive, preciso comprar o meu. Mandem oferta aí para me ajudar para eu comprar o meu também, pelo amor de Deus. Interessante essas questões. Então, em certo aspecto, existe um gap. Esse gap também ele vai aumentando ou diminuindo, dependendo da área, dependendo do que você está falando, em termos de tecnologia, de conhecimento, de produção científica, produção literária, produção teológica, etc, etc e etc. Eu estou tentando ilustrar aqui a complexa relação entre culturas diferentes, momentos diferentes da história. Porque isso é muito importante para a gente levar em conta quando a gente faz teologia. E por mais que a gente admita que a gente sabe que as culturas são diferentes e que isso tem implicação para a seguinte ideia: o texto bíblico foi produzido com uma X cultura, uma X língua, um X momento histórico em mente, que não existe mais e é impossível de ser reconstruído. Então, a gente sabe que tem uma diferença, tem um abismo histórico entre o nosso período histórico e o período da produção dos textos bíblicos, mas a gente não tem noção exata das implicações disso para a produção do texto, para a tradução do texto, para a interpretação do texto, para a compreensão correta do que esses textos signifiquem. Por isso, inclusive, teologia sempre é uma discussão muito complicada e meio que infinita indefinidamente, né? Porque, além da gente tratar com aspectos metafísicos de Deus, diabo, pecado, salvação, vida após a morte ou antes
da criação, se Deus existia, como é que ele criou e etc e tal, mesmo as coisas concretas, que são as coisas que estão de fato escritas, que são históricas, em algum momento alguém escreveu, Deus criou o céu e a terra. Beleza, agora, mesmo isso que é um aspecto objetivo, histórico, palpável, concreto, de um texto que, por mais que a gente tenha cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, a gente entende que em algum momento houve alguém que escreveu esse original para ter esse monte de cópia depois. Então, o texto é uma realidade histórica. Por isso que a teologia começa com a realidade histórica. Mas isso não garante que a gente exatamente entende o que ele quer dizer por Deus, por criar, pelo céu e pela terra. Por exemplo, existem teólogos que entendem, né, que quando a palavra de Deus diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, o que está se fazendo referência é a criação política do Estado de Israel, Judá, não sei das quantas, porque esse povo via a criação da sua cultura, do seu povo, da sua tribo, como a criação dos céus e da terra. Eu não concordo com esse tipo de leitura, mas eu entendo que esse tipo de leitura existe, tá? Que quer dizer o quê? Que na mentalidade do judeu, a criação do céu e da terra é tipo o estabelecimento de Jerusalém como a capital de Israel, entendeu? Aí naquele dia Deus criou o céu e a terra, e etc e tal, entendeu? E aí ele descansou no sétimo dia. E aí muitas pessoas dizem assim, né, que então, quando a Bíblia fala dessas coisas, a Bíblia não deve ser lida assim literalmente, tá? E tem um monte de discussões hermenêuticas a respeito dessas coisas. E as polêmicas hermenêuticas a respeito dessas coisas, elas são inevitáveis. E não basta você dizer assim, não, então por que a gente não lê todo mundo literalmente, tudo, e tal, com os mesmos pressupostos, com os mesmos interesses, com a mesma tradução, com isso e aquilo, para minimizar esses problemas ou para eliminar esses problemas? Porque não é possível fazer isso. É impossível você eliminar as diferenças de percepção, de interesse, de compreensão das pessoas nas diferentes culturas, nos diferentes momentos. Por isso nós estamos fadados a discutir essas coisas infinitamente. E quando a gente discute, o que a gente discute teologia? A gente discute cultura, texto, contexto, doutrina e crença. E tudo isso envolve elementos mais ou menos objetivos, dentro dessa ampla e complexa relação entre as diferentes pessoas, nas diferentes culturas, nas diferentes gerações, nos diferentes lugares do mundo, nas diferentes épocas. Por isso, teologia é bucha. É uma área absolutamente fascinante, mas absolutamente complexa. Porque muitas das nossas convicções vão acabar sendo construídas naquilo que a gente entende que é a melhor forma possível de se entender. Mas como a gente tem pressupostos, metodologias, visões, interesses e objetivos diferentes uns dos outros, como humanidade, como comunidades, como tradições, denominações, igrejas e etc., nunca é possível harmonizar todas essas realidades para que a gente possa chegar às mesmas conclusões. E aí a gente vai discutir o texto, o contexto, a doutrina, a crença, a cultura, seja lá o que for, sempre de uma forma um pouco diferente uns dos outros. Então a gente não fala exatamente a mesma língua, a gente não traduz a cultura, o texto, o contexto, a doutrina e as crenças da mesma forma uns em relação aos outros. E aí o empreendimento teológico, ele assume proporções bastante desafiadoras, em função das suas implicações jurídicas, econômicas, políticas, culturais, familiares, porque no final das contas, as convicções teológicas e etc e tal, elas vão ajudar as pessoas a formar grupos familiares, grupos de trabalho, grupos de igreja, grupos de um monte de coisa, em função dos quais elas vão se casando, namorando, transando, tendo filho, trabalhando, ganhando a vida, fazendo um monte de coisas e discutindo essas questões, e aí um pensa de uma forma um pouco mais assim, outro pensa de uma forma um pouco mais assada, e aí vai se dando luz a diferentes, né, formas de se vivenciar, de se entender e de se praticar, né, o cristianismo, ou seja lá que tradição for, que tudo funciona mais ou menos da mesma maneira.
Então a teologia, ela precisa ser levada em conta, ela precisa ser tratada, na verdade, levando em conta todos esses aspectos. E você precisa ter, assim, consciência de que você está diante de uma área do conhecimento muito vasta, muito complexa, e na ausência de um árbitro objetivo para dizer quem tem razão ou não nas diferentes questões sobre a cultura, o texto, o contexto, a tradução, sei lá, a doutrina, não sei mais o que, você tem, assim, uma questão que é muito positiva na visão de alguns e muito negativa na visão de outros. Para mim, esse quadro ele é muito positivo, eu vou explicar por quê. Porque, para mim, isso espelha a complexidade da imagem de Deus no homem, as complexidades da liberdade que Deus deu ao homem, a riqueza da humanidade, em função das divergências e das diferenças de opinião, de pensamento, de prática, de um monte de coisa. E isso é uma das coisas que me fascina na realidade e na humanidade. Mas do lado negativo, as pessoas se sentem muito perdidas, muito confusas, muito sem saber no que crer e que caminho seguir na sua vida. E a teologia, ela não pode nos ajudar muito quanto a estas coisas. O que eu quero dizer com isso? Que sempre você vai encontrar teologias para dizer diferente uma da outra em relação às coisas. O que é o propósito da vida? O propósito da vida é obedecer à lei de Deus. O propósito da vida é não viver pela lei, mas viver pela graça. Pronto, só nesses dois objetivos divergentes, você já tem duas propostas cristãs que ambas são plausíveis, mas que uma pode ter uma implicação bem diferente da outra. E não tem um árbitro para dizer qual que é a correta ou não. E, inclusive porque não necessariamente uma tem que estar correta e outra tem que estar errada. Porque a gente pode viver pela graça e não pela lei, guardando a lei, guardando as leis de Deus. Então, nesse caminho, você enfrenta um milhão de dilemas lógicos, complexos e profundos. E nem todo mundo se dá muito bem diante desse quadro, no seguinte aspecto. Existem pessoas que não confiam muito na sua capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar as suas próprias decisões, de ter as suas próprias convicções. E elas acabam abordando essa história e a teologia, tentando encontrar um grupo, uma tradição, uma igreja, que lhe ensine o que ela deve crer, o que ela deve fazer, o que ela deve pensar, porque ela não consegue fazer isso por ela mesma. E nesse aspecto, a teologia ou a religião, ela acaba fazendo mais mal do que bem, pelo menos assim, para o lado do espírito humano, que que deveria ser, em certo sentido, mais autônomo, mais livre, mesmo que isso implique se ver diante de um mundo mais complexo. Quando a teologia tenta simplificar a realidade e não tratar a realidade tal qual ela é na sua complexidade, você acaba tendo um divórcio entre a realidade e a teologia. E aí a teologia ela vira coisa de maluco, coisa de idiota. Por isso, inclusive, a gente tem que se esforçar ao máximo na nossa teologia para que ela esteja em maior harmonia possível com a realidade, para que ela seja útil na realidade. Ela não seja só uma discussão sobre aquilo que é etéreo e metafísico, ainda que essas discussões podem existir, mas que elas, acima de tudo, ofereçam um guia prático, concreto, histórico, real, que funcione aqui e agora, nos relacionamentos, no trabalho, na vida prática. Porque, de outra forma, também os interesses aqui agora, eles engolem os interesses, curiosidades e etc. e tal, em termos teológicos. Nesse aspecto, inclusive, é até positivo que a gente morre, porque aí a realidade da morte nos obriga um pouco a não viver só por aqui e agora, porque como a gente sabe que vai acabar, a gente tem que acabar pensando um pouco no que vem depois. Aí, nesse aspecto, a teologia nos compra de volta, né? Ela nos vende quando ela coloca a gente um pouco divorciado da realidade. E aí, quando ela fica muito etérea, ela nos vende para a gente ficar se preocupando com o aqui e agora. Quando a gente percebe que o aqui e agora vai acabar porque a gente vai morrer, a gente volta para ela para dizer, opa, peraí, você pode me ajudar? Então a teologia ela pode ser uma coisa assim, muito complicada, muito profunda, muito difícil.
E que nem todo mundo tem muita cabeça para teologia, assim, é muito nítido isso. A teologia é uma coisa fascinante, uma coisa curiosa, uma coisa maravilhosa, assim, eu não me arrependo um minuto da minha vida de ter dedicado a minha vida à teologia. Mas eu entendo por que algumas pessoas se sentem intimidados diante da teologia e por que algumas pessoas pensam que a teologia é nociva também, porque muitas vezes ela é usada de forma nociva para tentar simplificar as coisas. E eu acho isso um pouco lamentável também. Eu não gosto de seguir muito nesse caminho. Eu gosto de levar em conta, pelo menos teoricamente, o máximo que eu posso, a complexidade das coisas tais quais as coisas são. Eu não sei se esse meu papo aqui ajuda alguém ou não, se você gosta de me ouvir falar ou não. O fato é que eu acho bastante importante, se você é um curioso, um estudante, uma pessoa que gosta de teologia, você levar tudo isso em conta. Inclusive, não é para que você tenha uma visão relativista e você não seja firme na sua fé. Até o contrário, você pode ser uma pessoa que crê em verdade objetiva, absoluta e tenha muita convicção. Mas você precisa levar em conta o quadro da complexidade das coisas para que você, inclusive, dialogue melhor com as outras pessoas que também gostam de teologia, em função das divergências e das discordâncias que são inevitáveis e não tem o que fazer. Tudo bem? É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.